Primeiramente, bom dia a todos e a todos. Também boa tarde ou boa noite àqueles que estão acompanhando em um outro turno pelo YouTube. Sou o professor Wellison, professor de Física da Escola Deputado Francisco de Almeida Monte. Estamos aqui no Enem Não Tira Férias. E a aula de hoje é sobre Física. Então, é um aulão bem interessante, cujo tema é termodinâmica. Primeiramente, só fazendo uma breve recapitulação sobre o que é o Enem, como o próprio nome já diz, é um exame nacional do ensino médio, então ele contempla muitas áreas de todas as diversas disciplinas que nós temos no nosso currículo. Então, é importante, vez ou outra, nós fazermos algumas revisões. No primeiro vídeo do Enem Não Tira Férias de Física, nós vimos um assunto que não é visto geralmente na grade curricular, que é Física Moderna, né? A qual a parte 2, que foi prometida, será ainda disponibilizada em um outro momento. Nesse vídeo, né, nesse momento aqui, nós vamos começar a fazer uma outra proposta, que no caso é uma revisão de um assunto muito importante, que cai demais mesmo no Enem. Tanto é que nós vamos pegar questões do último Enem, do Enem do ano passado, de 2020. Tá? Então, já viram esse slide, aqueles que participaram desde os primeiros encontros, né, das nossas conversas sobre o Enem, que basicamente é onde é que a física está no Enem. Então, como exemplo aqui, tomando como referência a prova amarela do Enem de 2020, de 45 questões das áreas de ciências da natureza, 17 foram de física, né? Então, assim, a física realmente ela é relevante também, além do que ela pode proporcionar para quem a estuda, né? Também ela é relevante nos exames. E aqui, né? Aqui online tem pessoas que já sabem a resposta dessa pergunta, pois ela foi trabalhada em uma das nossas aulas, né? Eu estava vendo fazem exatamente 2 meses de quando nós conversamos no primeiro aulão de física, né? Proposto sobre essa questão 92, né? Que é as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê, né? Aí, quem é no chat aí que se lembra, ou que agora mesmo... Pronto, olha aí o Hugo, muito bem, Hugo. É o item E, né? Vamos analisar primeiramente os itens anteriores, né? A, aumento da pressão interna e os riscos de explosão. B, dilatação da panela e a conexão com sua tampa. C, perda da qualidade nutritiva do alimento. D, deformação da borracha de vedação. Ou E, consumo de gás desnecessário, né? Como aí bem acertado pelo Hugo. A explicação é a seguinte, né? Que, de fato, no início da saída dos vapores, imagina lá, você vai fazer feijão, por exemplo, na panela de pressão, né? Aí começa lá a fazer aquele chiado, né? Começa a ter aquelas pequenas liberações, né, de vapor da tua panela de pressão pela válvula lá de segurança, né? Pela válvula de escape. Então, o início da saída desses vapores pela válvula da panela é um indicador de que a água entrou em ebulição. Aquele é o primeiro indício, né? No interior dessa panela, logicamente. Então, o que geralmente ocorre acima de 100 graus Celsius, né? Que seria, portanto, a temperatura para a qual a água entra em ebulição, devido a uma maior pressão sobre a água, né? Então, eu estou ali em 100 graus Celsius, por exemplo, e para ter esse certo controle de pressão, já tenho lá a minha válvula, né, de escape garantindo isso. Então, durante a ebulição, a temperatura da água permanece constante. Por isso, é recomendável abaixar a intensidade da chama, evitando-se o consumo desnecessário do gás, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, levem esse conhecimento para seus familiares, né? Porque isso aí realmente
quando começa a ter aquele chiado na panela de pressão, aquela liberação de vapor, pode abaixar a chama do gás, que não vai fazer diferença alguma, tá no fogo alto ou baixo. Então, a manutenção da chama do fogão com maior intensidade faz apenas que a água vaporize mais rapidamente dentro da panela. E geralmente isso nem é o seu objetivo, né? Que a água vaporize rapidamente dentro da panela. Então, pessoal, nós já resolvemos, né, no comecinho dessa aula, uma questão do Enem, que foi mais uma conversa. Para resolvermos a outra questão do Enem, que também é desse Enem de 2020, e também é sobre termodinâmica, vamos aproveitar esse momento para conversarmos um pouco sobre as leis da termodinâmica. Quem aqui já ouviu falar sobre as leis da termodinâmica? Poderiam escrever aí no chat, por exemplo. Quem já ouviu falar sobre leis da termodinâmica, independente, esse nome assim, lei da termodinâmica? Vocês têm alguma lembrança? Olha, é extremamente importante. Pronto, pois é extremamente importante isso daqui, viu? Então, que bom que essa aula está acontecendo, né? Aí vocês podem tirar dúvida, tá certo, pessoal? A termodinâmica, como todas as áreas da física praticamente, né? Mas ela, dentre todas as áreas, é uma que está muito relacionada mesmo com as coisas do nosso cotidiano. É uma forma de interpretar os fenômenos termodinâmicos. O que é termodinâmica, né? Basicamente vai ser o estudo do calor, tá certo? O estudo das trocas de calor. Tudo à nossa volta ocorre trocas de calor, né? Quando você vai lá, pega uma xícarazinha de café quente, né? Você tá lá, vai beber o café, tira da garrafa quente, coloca na xícara. Se você deixar a xícara em cima da mesa, depois você for beber, vai estar frio. Por que vai estar frio? A termodinâmica explica, né? E como é que ela explica fenômenos como esses? Ela, basicamente, é apresentada, né? Nós, humanos, quando formos interpretar a natureza, nós buscamos identificar algumas leis. O que é leis? São padrões da natureza. E essas leis, né, é imposta pela própria natureza, e nós temos a capacidade e a função de interpretar a natureza dessa maneira, tá certo? É diferente da lei, por exemplo, leis de constituição, né, que é algo puramente feito por relações humanas. Nas leis da natureza, não. A natureza se comporta de um jeito, eu vou lá e busco compreender, né, e identificar essa lei. Então, nós temos a lei zero da termodinâmica, né? O que é que ela diz? A lei zero indica, minha gente, que as condições, ela indica todas as condições necessárias para o equilíbrio térmico. Quando a gente fala de equilíbrio térmico, né, algo em equilíbrio, já vem uma ideia de que não vai ter alguém com temperatura a mais e nem alguém com temperatura a menos. Aí, ela vai além, ó. Se dois corpos A e B, imagina dois corpos A e B, que estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, né? Eu vou até desenhar aqui, ó. Esse desenho de baixo, ele é um pouco mais ilustrativo, né? Ó, o que é que esse texto aqui ele está me dizendo? Imagina que eu tenho um corpo A e B. E eles estão separadamente em equilíbrio térmico com o corpo C, certo? Então vamos supor, eu vou dar um exemplo, que esse A está a 2 em equilíbrio térmico, ou seja, está a 2 graus Celsius, né? Então 24 graus Celsius. Se ele está em equilíbrio térmico com o C, é porque o C também está a 24 graus Celsius. Aí, ó, se o B também está em equilíbrio térmico com o C, e o C, por exemplo, está a 24 graus Celsius, ó, então isso significa o quê? Que o A e o B também estão em equilíbrio térmico. Deu para entender a ideia?
Quando você coloca dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão tender a ter a mesma temperatura. Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Aí, ó, o que é que ela diz, né? Vou repetir. Eu tinha o A e o B em equilíbrio, o A e o C em equilíbrio térmico. Aí depois eu tenho o B e o C em equilíbrio térmico. Isso significa que o A e o B também estarão em equilíbrio, né? Aqui, ó, já é um outro caso, é um exemplo 2, certo? Olha, aqui eu tenho, por exemplo, um corpo A e um corpo C em equilíbrio térmico. A temperatura de A é igual à temperatura do C. Aí eu também sei que esse A, ele também tem a mesma temperatura que um outro corpo B. Olha aí, ó, amarelo com amarelo, está em equilíbrio térmico com o C e o B. Isso significa, minha gente, que se eu pegar o C e o B, eles também estarão, ó, em equilíbrio térmico. E aí, alguma dúvida sobre esse primeiro ponto? Daqui nós tiramos que os corpos estarão em equilíbrio térmico. Por exemplo, se eu coloco uma xícara de café, ela está com a temperatura maior do que o ambiente. Ela esfria por quê? Porque ela vai entrar em equilíbrio térmico, o café vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Tá certo? E aí, alguma dúvida até aqui? Se quiserem, pode escrever aí no chat e por aí vai, tá certo? Ou então falar também. Aí, olha, nós temos, né, por exemplo, uma outra consequência, né? Quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, aí, ó, eu tenho um quente e eu tenho um frio, né? Aí, olha, o corpo que estiver mais quente vai transferir calor para o que estiver mais frio, tá certo? Então, ó, esse que está mais quente, ele vai transferir calor, ó, tá vendo a setinha aqui vermelha, para o mais frio, tá bom? Ó, se você for lá com um termômetro, esse aqui está bem mais quente do que esse. Então, quando eles são colocados em contato, por exemplo, né, o quente vai ceder calor para o frio, para que eles entrem em equilíbrio térmico, tá bom? Assim, as temperaturas de ambos se igualam, fazendo com que ocorra o equilíbrio térmico. Então, acredito que deu para entender, né? Eu tenho esse cara aqui a 10 graus Celsius e eu tenho esse cara aqui a 5 graus Celsius. Então, esse primeiro vai ceder calor para o segundo, até eles terem uma temperatura igual. Na primeira lei da termodinâmica, nós acabamos de ver a lei zero. Aí agora nós estamos vendo a primeira lei. Basicamente, ela diz, minha gente, que é possível elevar a temperatura de um sistema pela adição de calor e também efetuando trabalho sobre ele. Essa temperatura aqui, vamos melhorar dizendo a energia interna do sistema, tá certo? Então, olha, basicamente, eu tenho aqui, ó, eu vou mudar isso aqui pela energia interna do meu sistema. Então, olha, essa variação aqui, minha gente, esse ΔU, ele representa, por exemplo, a variação de energia interna. A variação de energia interna do meu sistema, tá bom? É o ΔU. Aí, olha, o que é que a gente está aqui dizendo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu tenho esse corpo aqui meio azulado, né? Meio violeta e tal. Aí, olha, esse ΔU, o que é que ele significa? Ele vai ser a energia, né, do meu sistema. Aí, como é que eu posso aumentar essa energia? Colocando calor. Está representado por esse vermelho. Se eu colocar calor, eu vou aumentar a energia do meu sistema. Aí, do mesmo jeito, minha gente, se esse sistema ele realizar o que a gente chama de trabalho, se ele realizar trabalho, ele vai perder energia. Mas se for realizado trabalho sobre ele,
ele ganha energia. Eu vou reescrever, olha, essa equação aqui, bem aqui, ó. Basicamente, o que é que eu estou dizendo? Essa energia interna do meu sistema, toda vida que o calor aumentar, que ela receber calor, a energia também aumenta. E toda vida que ela perder trabalho, olha, realizar trabalho, representado por esse Wzinho e pelo sinal negativo, ó, toda vida que ela perde, toda vida que ela realiza trabalho, ela perde energia. Imagina, assim, a grosso modo, né? Imagina realmente como no nosso dia a dia mesmo, né? Se algo está realizando trabalho, está perdendo energia. E se algo está recebendo calor, está ganhando energia. Ficou alguma dúvida nesse ponto? Alguma dúvida, podem dizer, tá bom? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Ela é representada por essa equação aqui, tá? E ela diz exatamente isso. Se recebe calor, aumenta a energia interna. Se realiza trabalho, representado por esse menos W, se realiza trabalho, diminui a energia interna. Tá certo? É por isso, olha, que no enunciado tem, é possível elevar a energia interna do sistema, né, pela adição de calor ou efetuando trabalho sobre ele, que seria o contrário dessa figura. É como se nessa figura ele pode receber calor ou alguém também pode realizar trabalho sobre ele, né? Tá certo? Para aumentar. Quando ele mesmo realiza o trabalho, ele perde a energia. Pronto, Hugo, esse W, ele representa o trabalho, tá certo? Ó, porque vamos imaginar um pistão, né? Ó, vamos imaginar aqui que eu tenho um pistão, né? Eu tenho aqui um negócio cheio de gás, aí eu vou lá com um pistão, olha, aí eu realizo o trabalho nesse pistão, ou seja, eu coloco ele para baixo, aí tu concorda comigo que isso aqui vai ficar tipo assim, ó, realizou o trabalho, tudo ficou exprimido aqui, né? Ficou bem mais aqui com a pressão bem maior. Deu para entender? Então, olha, aqui eu tinha uma energia inicial e aqui eu tenho uma energia final, né? Então, ó, eu realizei trabalho, eu aumentei a energia, né? Aí, ou seja, se eu realizar trabalho sobre o meu sistema, essa minha energia aqui ela vai aumentar. Do mesmo modo, vamos supor que eu não realize trabalho, o sistema está desse jeito e eu coloco aqui calor, coloco uma chama aqui. Também a energia desse sistema vai aumentar. As partículas vão ficar aqui bem mais aceleradas, por exemplo, né? Então, a energia do sistema aumenta ou com calor ou realizando trabalho sobre ele, né? Ficou mais claro, né? Aí, ó, a segunda lei da termodinâmica, né? O que é que ela diz? Ela tem 3 enunciados, pessoal, né? Ó, basicamente, temos o enunciado de Kelvin. O que é que ela fala? Que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor em trabalho. O que é que uma máquina faz, minha gente? Uma máquina, ela recebe calor de uma fonte quente, tá certo? E ela realiza trabalho. Ó, isso aqui está representando realiza trabalho. Uma máquina faz isso, recebe calor e realiza trabalho, recebe calor e realiza trabalho. É como se fosse tipo um ciclo assim, ó. Com o calor que ela recebe, ela realiza trabalho. Se uma máquina desse jeito fosse possível, era bom demais. Mas isso, a natureza, ela não permite, tá bom? Toda vida que uma máquina, por exemplo, receber calor e realizar trabalho, uma parte do calor é perdida para uma fonte fria.
Então, isso aqui impede um motor miraculoso, por exemplo, um motor milagroso. Um motor ideal seria um que pegasse calor e transformasse todo em trabalho, pegasse calor e transformasse todo em trabalho. Mas não, tá certo? Uma parte do calor vai ser perdido, tá bom? Uma parte do calor vai ser perdido nesse processo. É por isso que, às vezes, a gente fala da eficiência da máquina. Quando é que uma máquina é eficiente? Quando ela perde pouco, né? Quando ela perde, por exemplo, pouco calor para uma fonte fria. Tá bom? Deu para entender essa parte? A impossibilidade? Basicamente, Kelvin disse, olha, é preciso ter esse cara aqui, é preciso ter essa perda de calor para a fonte fria. Alguma dúvida até aqui? Pronto. Aí aqui, olha, nós temos o enunciado de Clausius. Ele já está focado em refrigerador, que é, por exemplo, uma questão que a gente vai resolver já já, certo? O que é que o refrigerador faz, minha gente? O refrigerador, basicamente, ele vai querer o quê? Refrigerar, né? Ele vai querer refrigerar. Ou seja, ele vai querer pegar calor, né? Ele vai querer pegar, por exemplo, o calor de dentro da geladeira e colocar para fora. Pega de dentro e coloca para fora, né? Para deixar as coisas lá dentro frias, né? Nós já sabíamos, pessoal, que sempre, né? Naturalmente, olha, vamos voltar aqui para cá. Naturalmente, a gente sabe que o calor vai da quente para fria. Naturalmente, isso é natural. O que é que o refrigerador faz? O refrigerador quer que o calor saia da fria para quente, porque ele quer deixar cada vez mais frio. É isso que o refrigerador quer fazer. Ele quer que o calor da fonte fria vá para a fonte quente, porque ele quer deixar cada vez mais frio. Por exemplo, cada vez mais frio. Mas para isso, como esse processo não é natural, eu preciso realizar trabalho. Então, eu preciso realizar trabalho. Deu para entender? O refrigerador, ele faz aquilo que é contrário à natureza, né? A natureza faria o quê? A da quente, o calor vai para a fria. O refrigerador faz o quê? Ele quer pegar calor da fria e colocar para quente, da fria para quente, porque ele quer refrigerar, né? Se você está dentro de uma sala, assim, com um ar-condicionado, o que é que você quer? Que o calor que está dentro da sala seja colocado para fora, né? E para isso você precisa realizar trabalho, representado por esse tal aqui, tá? Então, o que é que o enunciado de Clausius diz? Que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo com temperatura menor para um corpo com temperatura alta. De forma espontânea. Ou seja, eu preciso realizar trabalho. Alguma dúvida? Não, professor, tá certo. Pronto. Tranquilo. Aí aqui, pessoal, vem o enunciado da entropia, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Essa lei, ela também é a segunda lei da termodinâmica. Aí você pode perguntar, professor, como assim? Você falou de Kelvin, falou de Clausius e agora da entropia, é tudo a mesma lei? Aí eu digo, sim, é tudo a mesma lei. Elas são equivalentes. São formas diferentes de você falar a mesma coisa, tá bom? Elas são equivalentes. Então, olha, o que é esse da entropia? Essa lei, ela se baseia nesse conceito de entropia, que tem a ver com a desordem de um sistema. Basicamente, ela diz que a entropia de um sistema que é termicamente isolado não pode diminuir. Eu vou te dar um exemplo, olha. Imagina que você tem esse caso 1 aqui, onde eu tenho uma parede e aqui eu tenho partículas no meio 1. Deixa eu até apagar aqui para ficar um pouco mais claro. Eu tenho partículas no meio 1 e eu não tenho nada no meio 2. Quando eu tiro essa divisória, naturalmente, as partículas de um gás, por exemplo, vão querer se distribuir em todo o volume. Isso aqui aumenta a entropia do sistema, naturalmente, tá certo? Então, nunca diminui. O que é que significa? As partículas sozinhas,
nunca vão sair daqui para cá. Nunca isso aqui vai acontecer sozinhas. Está lá o gás expandido no ambiente, ele sozinho vai ficar só no canto. Não. Ele não vai ficar só no canto sozinho, a não ser que eu realize um trabalho, né? Pegue aqui um êmbolo, realize trabalho para voltar para essa configuração, tá bom? Mas, naturalmente, eles partem daqui para cá. A mesma coisa acontece quando um copo quebra. Quando o copo quebra, a entropia aumenta, por quê? É muito mais fácil você quebrar um copo do que você pegar todos os cacos e construir um copo de novo. Você vai ter que realizar um trabalho para construir o copo de novo. Ele não vai se emendar sozinho, naturalmente. Tá certo? Então, é assim mesmo. O mundo, né, tende à desordem, tá bom? Dos sistemas. Para você ter uma ideia de ordem, você tem que realizar trabalho. Aí, agora, nós vamos falar da terceira e última lei, né, que é a terceira lei da termodinâmica. Vimos a lei 0, a lei primeira, a lei segunda e a terceira. O que é que a terceira diz? Quando um sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, cessam todos os processos e a entropia assume um valor mínimo. O que é o zero absoluto? Quando a gente fala de zero absoluto, a gente está falando de temperatura. É a temperatura 0 Kelvin. Tá bom? Temperatura 0 Kelvin. A 0 Kelvin, minha gente, é uma temperatura, né, que equivale a menos 273,16 graus Celsius. Então, 0 Kelvin equivale a menos 273,16 graus Celsius. Tá bom? Isso aqui é um dado. Então, às vezes, algumas questões, esse dado ele é interessante. Essa conversão de Kelvin para Celsius, por exemplo. Então, isso aqui basicamente, ele está dizendo que se eu resfriar um sistema bem muito, até o zero de temperatura, os processos são completamente acalados. Os processos cessam. É como se o universo todo ficasse parado. Tá certo? Aí, feito essa nossa explanação, eu apresento essa questão para vocês, né? A questão 133 do Enem de 2020. Eu gostaria de saber, antes de eu explicar a resposta, de qual item vocês marcariam, tá certo? Então, olha, os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento, a gente está falando de refrigerador, né? E lembra que a gente falou ainda há pouco em uma das leis? Geralmente, os manuais apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor. Ou seja, não é interessante você colocar a sua geladeira perto do fogão, como fogão, aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento desse refrigerador, que, por exemplo, é a geladeira, e aumenta o consumo de energia, aí pesa no bolso. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Item A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Item B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Item C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Item D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Item E. As correntes de convecção das proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Independente se você entenda esses termos, eu queria saber, imagina lá na hora da prova, qual você marcaria? Pronto. O Willam me chegou a falar um item. Olha aí. O
Hugo, a Suiane disseram que iriam marcar o item D. Pronto. Olha, de fato, minha gente, é o item D, tá certo? De fato, é o item D, né? Vocês gostariam que eu explicasse? É um negócio interessante da gente analisar, né? Olha, eu vou mostrar aqui, basicamente, uma ideia geral, né? Por que é o item D? Vamos supor que você não entenda muito bem o que o condensador faz, esse refrigerante e tal, né? Mas só imagina você usar da lógica mesmo. Ele está falando de refrigerador. Eu sei que o refrigerador, ele quer o quê? Pegar calor da fria e colocar na fonte quente. E para isso realiza trabalho, né? Aí eu vejo que de todas, olha, os itens, eu tenho, por exemplo, o D, que diz que esse processo no condensador exige mais trabalho, né? Então, assim, meio que a visão geral de que o refrigerador ele tem essa ideia de trabalho te leva para o item D. Mas é claro que é importante também nós aproveitarmos essa oportunidade para entendermos como é que um refrigerador funciona. Eu acho que é válido, né? A gente está aqui, além de responder a questão, é interessante a gente aproveitar para entender o nosso dia a dia, né? Que esse é um dos objetivos do Enem. Então, olha, basicamente, o que é que acontece? Eu vou buscar desenhar aqui um sistema. Olha, eu vou buscar desenhar aqui um sistema como esse. Imagina que esse sistema aqui, ele ocorre dentro da geladeira. Eu tenho como, por exemplo, um tubo, e aqui, essa parte aqui é a parte interna da geladeira, certo? Aqui é a parte de dentro. Aí, eu vou ter a continuação do meu tubo para cá. Basicamente, o que é que acontece, né? Basicamente, o que é que nós temos? Nós temos, minha gente, que o líquido refrigerante, que é o que ele fala aqui, substância refrigerante, né? Pode ser um líquido, pode ser um gás. Geralmente, ele, a partir de um determinado ponto, ele, de líquido, ele passa a dentro da geladeira, e sendo uma substância que evapora a uma temperatura muito baixa, por exemplo, ele começa a receber, ele é muito, muito, muito frio. Muito, muito, muito frio. Né? Imagina aqui um líquido muito frio, mais frio do que as cores que está dentro da geladeira. Aí o que é que vai acontecer naturalmente? Como ele é muito frio, o calor das coisas que estão dentro da geladeira vão acabar sendo transferido para esse meu líquido, né? E de líquido ele começa a evaporar, tá certo? Que ele está recebendo calor das coisas de dentro da geladeira e as coisas dentro da geladeira estão ficando mais frias, né? Porque ele está pegando calor, ele é um negócio muito frio mesmo. Aí, olha, bem aqui eu vou ter um vapor, um vapor que é frio, tá certo? Aí, nesse ponto, minha gente, eu vou ter o que eu chamo de compressor. Olha aí agora a realização do meu trabalho. Eu tenho aqui um compressor que vai pegar esse vapor e vai aumentar a pressão por meio da realização de trabalho da energia elétrica. Então, o trabalho entra aqui. E a minha energia elétrica também. A minha energia elétrica. Aí, o que é que acontece?
Quando esse cara aqui, aumenta a pressão sobre ele, ele passa a vir para cá como um vapor muito quente, porque imagina que eu tenho um vapor, quando eu aumento a pressão sobre ele, ele esquenta, né? Ele esquenta muito, e ele tem que esquentar de uma tal maneira, minha gente, que ele fique mais quente do que a temperatura ambiente. Para quê? Para que essa parte que esteja fora, que eu vou até escrever aqui, vapor quente, possa liberar o calor para a parte de fora do meu ambiente. Aí, conforme ele vai liberando esse calor para a parte de fora, ele vai ficando líquido, e quem faz isso é o condensador, certo? Aí, ele está bem quente, libera calor para a parte de fora, vem para a parte líquido, né, um líquido quente ainda. E aqui eu tenho um comportamento contrário a esse que aumentou a pressão. Aqui eu vou liberar, eu vou abaixar a pressão, né? Basicamente, nesse ponto, eu vou ter um expansor, por exemplo. Por quê? Porque agora eu tenho um líquido lá bem quente, eu vou deixar ele expandir para poder esfriar ele. E assim, todo o processo acontece novamente. Deu para entender? Aqui é a parte de fora. E essa parte aqui, que eu estou fazendo tipo agora de vermelho, é a parte de dentro. Vocês já sabiam que era mais ou menos isso que acontece na geladeira? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que eu achei bem legal. Achei bem legal esse vídeo aqui, vocês já estão vendo aí, né? Basicamente, ele vai mostrar, né, de uma forma bem melhor do que aquele desenho. Aí, basicamente, nesse momento, ele está falando que é interessante você resfriar os alimentos, né, para evitar a proliferação de bactérias, né? Aí, olha, basicamente, o que é que você vai fazer? Aí, lembra lá do que eu falei. Você vai ter o que a gente chama de circuito, né, refrigerante. Aí você vai ter, por exemplo, esse fluido, né? Vai ter uma parte dentro e uma parte fora da geladeira. Aí, nesse momento, ele está falando exatamente do evaporador, né? Da parte de dentro, né? Da geladeira, que vai absorver, né? O calor. Aí, o condensador, ele é basicamente o coração do processo. É ele quem vai controlar essa questão de aumento e diminuição da pressão. O líquido refrigerante evapora, né, no evaporador. A uma baixa temperatura, ele vai resfriar os alimentos. Tá certo? Tá aí, o compressor é o coração, né, da geladeira. Aí aqui ele apresenta rapidamente, né, a estrutura desse compressor. Nesse momento, o vídeo apresenta cada parte, né, dessa estrutura. Aí já vai ter uma simulação bem interessante. Vamos aguardar. Aí, nesse momento tem uma curiosidade, né, que é do termostato, né? O termostato, ele vai controlar, né, essa temperatura, basicamente, dentro da geladeira, né? Quando ele vê que que precisa resfriar mais, aí é ligado, né, o compressor e por aí vai, e você até geralmente escuta um barulhinho na geladeira, quando isso acontece. Então, reparem bem, na geladeira tem o circuito que fica do lado de fora e tem o circuito que fica pelo lado de dentro. Aí aqui, tem um resumo bem interessante, né? Que é bem aqui, esse resumo é interessante, Você tem basicamente esse teu circuito, onde tem a substância refrigerante,
Aí, olha, o compressor que fica aumentando e diminuindo a pressão, ó. Nesse momento você tem, ó, se você reparar, exatamente nesse momento, o líquido, ele começa a evaporizar, o líquido dessa substância, né? Aí, no momento que ele começa a evaporizar, ele começa a pegar o calor dos alimentos e por aí que está dentro da geladeira e absorver esse calor, ou essa parte azul, que representa frio. Aí aqui, ó, ele é comprimido, de modo que eu vou aumentar demais a temperatura dele. Aí bem aqui ele é condensado, olha, e no momento que ele é condensado, ele libera o calor para fora da geladeira. Aí, ó, olha como agora ficou claro aquele item, minha gente. Porque nesse momento, que é exatamente, né, esse condensador aí, por aí vai, que ele vai ter que fazer esse trabalho, né? Ele tem que deixar bem quente essa parte aqui, né? Ele tem que deixar bem quente essa parte, para que na hora que ele vá condensar, ele libere energia para fora. Se eu coloco, minha gente, um fogão aqui, essa geladeira perto do fogão ou perto do aquecedor, ele vai ter que fazer um trabalho muito maior para deixar essa substância mais quente ainda do que o aquecedor que você colocou perto, né? A temperatura alta, ou se você colocar a geladeira no sol, o ambiente vai estar muito mais quente, então ele vai ter muito trabalho, vai gastar mais energia elétrica, né? Para deixar isso bem quente para poder liberar esse calor para o ambiente. Né? Então, não é nem bom para o sistema e para o seu bolso. Certo? Aí, ó, aqui, na hora que ele condensa, né? Ele volta novamente para o meu circuito. Tá? Então, é isso. Né? E aí, o que é que vocês acharam aí do funcionamento da geladeira? Pronto. Aí, minha gente, para a gente poder finalizar, ainda dá tempo a gente falar de uma questão, né? Agora a gente falou, assim, de uma parte bem legal, né? Que geralmente muita gente gosta, né? Conversa, não teve nada de cálculo, né? Mas a gente não poderia terminar esse aulão sem fazer uma questão que envolve cálculo, mas que é um cálculo tranquilo, vocês vão ver. Né? A questão 101, ela não tem a ver propriamente, assim, com a questão anterior, mas também tem a ver com as leis da termodinâmica. É que, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que deve ser de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida desejada, tá certo? Utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, aí você já se atenta, né, aos dados da questão. Quando vem número, você tem que levantar os dados da questão. Aí, quais são os dados da questão? Ela já te deu o volume. O volume é 50 litros. Pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Ele já te deu a potência. A potência de 50 watts. Otimizado para suprir a sua taxa. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Aí ele já diz para você utilizar para a água o calor específico, que é representado por um Czinho, que é 4 quilo, aí tem todas essas unidades aqui, ó. Tá bom? Esse K aqui, ó, ele está representando 1.000. É como se fosse 4.000, e isso tudo aqui é unidade, que você não vai se preocupar com ela, tá bom? Esse, ó, cuidado, ó, esse casinho maiúsculo é de Kelvin, de temperatura, esse quilo aqui, ó, e esse casinho minúsculo significa 1.000, tá bom? Igual 2 quilômetros, 2.000 metros, tá certo? Aí, ó, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, ó, então ele te dá o tempo, ele te dá a variação de tempo, 1 hora. 1 hora tem o quê? 3.600 segundos, né?
Qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então, ele quer saber a variação de temperatura, que eu vou representar por esse T maiúsculo, tá bom? O ΔT é a variação do tempo, T minúsculo, e esse T maiúsculo é a variação de temperatura, e é isso que eu quero descobrir. Então, vamos lá, né, com muita calma, né? Geralmente, minha gente, quando tiver uma questão assim que envolve cálculos, em termodinâmica, você tem que saber de uma equação muito importante, né? Que é a equação fundamental da calorimetria. O que é que ela fala? Ela fala que esse meu calor, tá certo? A quantidade de calor de um corpo que tem uma determinada massa e um determinado calor específico absorve ou libera para variar a sua temperatura. Ele não quer saber isso aqui, né? A variação de temperatura. Aí, ó, esse Czinho ele me deu? Me deu. Esse Czinho, ó, tá aqui, ó. Ele me deu, já sei o valor dele. Essa massa, ele me deu, minha gente? A massa, ele não me deu, mas eu posso descobrir. Ó, se você ver, em nenhum momento ele fala de massa, tá bom? Ele não fala de massa, mas ele fala de volume, tá certo? Ele não fala de massa, mas ele fala de volume, e ele também fala de densidade. Olha aí como é importante, ó, um outro dadozinho aqui que já estava escapando aqui, ó. A densidade, geralmente, ela é representada por um mizinho assim, ó. 1 quilolitro a menos 1. Ó, se ele te deu o volume, ele te deu a densidade, você sabe achar a massa. Ó, isso aqui vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer. Aí depois a gente vai fazer o segundo passo, que é achar esse calor aqui. Aí nós vamos voltar para essa equação e encontrar o ΔT, tá certo? Rapidinho a gente faz isso. Vamos primeiro achar essa massa. Ó, vamos primeiro achar essa massa. Ele me deu, minha gente, o μ da densidade. A densidade, ela é massa por volume. Vocês conseguem ter essa visão? Uma coisa é densa quando? Quando ela tem muita massa num volume, né? Ó, por exemplo, eu tenho um corpo aqui, ó, a massa. Imagina que eu tenho muita massa nesse volume. Então, isso aqui vai ser muito mais denso do que um caso como esse, ó, com pouca massa, né? Então, ó, a densidade é massa por volume. Ele me deu o volume e me deu a densidade. Então, eu vou passar isso multiplicando, ó. Pronto. A minha massa vai ser quem? A minha densidade. A minha densidade lá era 1. Ó, deixa eu voltar lá para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Era 1 a densidade e o volume era 50 litros. Então, ó, a densidade é 1 quilolitro a menos 1 e o outro era 50. Então, a massa vai dar quanto? A massa vai dar 50 quilos. Esse aqui já é um dado importante, olha, que eu vou usar nessa equação, tá vendo? Eu já tenho C, eu já tenho M. E esse calor aqui, como é que eu posso descobrir ele, né? Aí, eu vou ter que se lembrar, a aula de hoje eu quis essa questão porque a gente se lembra de um monte de equações boas. Essa daqui foi a primeira que a gente conversou. Essa daqui foi a segunda, da densidade, né? Tem uma outra que é muito importante, que é a da potência. Porque a potência, ela é o quê, minha gente? Ela é a energia por tempo. É a energia por tempo, tá bom? Ó, como a questão me deu a potência e o tempo, olha, a questão me deu a potência e me deu o tempo. Então, eu consigo calcular esse Qzinho aqui, olha. Aí vai ser bom demais, porque eu vou fazer aquele mesmo negócio de passar para o outro lado, ó, que dá igual a potência vezes o tempo. Aí, quem era lá a minha potência? Era 50 watts, não era?
E quem era o meu tempo em segundos? 3.600 segundos. Então, basicamente, a gente vai ter que isso daqui dá 180 mil joule. Aí, ó, agora tá bom demais. Por quê? Porque eu sei quem é a minha massa agora. Eu sei quem é o meu Q. E agora eu posso calcular esse ΔT. Como é que eu posso calcular esse ΔT? Ó? Esse ΔT aqui é de temperatura. Eu passo todos esses caras para o outro lado. Aí eu vou ter uma equação desse jeito aqui, ó. É essa equação que eu vou usar. A minha variação da temperatura. Aí, para ficar organizado, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte aqui, colocar numa página nova para a gente só substituir os valores. A minha variação da temperatura que a questão pede é quem? O calor. Quem é o calor? 180 mil dividido. Quem é a minha massa? 50 quilos. E quem é o meu calor específico? A questão me deu, ó. Tá vendo, ó? 4.000. Aí aqui vai cortando os zeros. Aí, ó, vai ficar 18 dividido por 5 vezes 4. Então, vai ficar 18 dividido por 20. Quanto é isso aqui? ΔT é 0,9. Qual é o item de 0,9? O item C. Aí você pergunta, né? Professor, lá na hora, como é que a gente ia saber disso daí? Dica: você vai para a prova sabendo, tentando memorizar essa equação aqui. Geralmente vai ter uma questão pedindo. É importante saber que a densidade é definida por isso. Definição de densidade. E definição de potência. Pronto. Se você saber da definição de potência, da definição de densidade e dessa equação fundamental, você vai fazer certamente alguma questão sobre isso. Tá certo? Aí, olha, essas questões que envolvem mais cálculo, elas são muito ricas. É totalmente natural você não entender de primeira. O que é aconselhável? Você buscar fazer por si mesmo, né? Busca fazer por si mesmo, tenta compreender pelo menos essas 3 equações, né? Aí é só ser feliz. Como a gente ainda tem aí 2 minutinhos, eu vou chamar a atenção para um detalhe nessa questão que muita gente não percebe. Olha, se você vê, pessoal, essas unidades, ó, L, W, tá vendo? Ó, isso aqui, se você reparar bem, a temperatura, ela está sendo representada em Kelvin, que é representada por esse K. K é a temperatura em Kelvin. E todas as respostas, ó, tá em graus Celsius. Isso aqui, pessoal, foi, entre aspas, uma casquinha de banana que colocaram. Porque tem uma expressão, como eu já mostrei para vocês na aula de hoje, que transforma Kelvin em graus Celsius. Mas segue a dica. Toda vida que tiver variação de temperatura, olha, tá vendo aqui, ó, redução de temperatura, ou seja, variação. Toda vida que tiver a variação, eles vão ser iguais.
Em variação, eles são iguais. Aí eu vou te dar um exemplo assim, bem rapidão aqui, né? Ó, não importa se você tiver, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho 5 Kelvin e eu vou para 10 Kelvin. Eu tenho 5 graus Celsius e eu vou para 10 graus Celsius. Não interessa. A mudança em graus vai ser o quê? Vai ser 5. A variação vai ser igual. É lógico que 5 Kelvin não é igual a 5 graus Celsius. É lógico. É lógico que 0,9 graus Celsius é diferente de 0,9 Kelvin. Mas a questão está perguntando, pessoal, é a variação, tá bom? Ó, eu vou fazer um desenho aqui, aí a gente finaliza a aula. Ó, o que é que eu quero dizer? Vamos supor que eu tenho essa escala aqui de graus Celsius e vamos supor que eu tenho essa escala aqui em Kelvin. Tudo é temperatura. Ó, a variação, por exemplo, se for assim, vai ser a mesma. Em variação vai ser a mesma. Valores podem mudar. Os valores iniciais e finais vão mudar. Mas a variação não depende se é em graus Celsius ou em Kelvin. Não depende. Tá bom? Deu para entender? Quando a questão não vier dizendo assim, redução, variação, aí você tem que tomar cuidado em transformar Kelvin para Celsius. Mas se ela vier, reduziu em tanto, variou em tanto a temperatura, não tem problema. Eles aqui foram espertos nesse sentido, tá certo? Então, pessoal, assim, sobre essa questão, alguém gostaria de apresentar alguma dúvida sobre essa questão em particular? Pronto. Então, tá tranquilo, né? Então, ó, vamos fazer uma recapitulação, né? Na aula de hoje, a gente respondeu 3 questões, 2 conceituais, né? Uma bem rápida, assim, sobre o dia a dia, né? Fizemos toda uma revisão sobre as leis da termodinâmica, vimos a lei 0, que é do equilíbrio térmico, vimos a primeira lei, que a energia do sistema aumenta com calor ou realizando trabalho sobre ele. Nós vimos a segunda lei da termodinâmica, que tem 3 enunciados: o enunciado de Kelvin, que é da máquina térmica, o enunciado de Clausius, que é do refrigerador, o enunciado da entropia, que é sobre a desordem. Vimos a terceira lei da termodinâmica, ó, tá vendo aqui, ó, 0 Kelvin equivale a menos 273,16 graus Celsius. Eles têm valor diferente, mas a variação, vamos supor que você mude de 0 para 1 Kelvin, aí aqui também, se for 1 grau, vai ser 1 grau. A variação dele não tem problema. Então você tem isso daqui, aí tá bem tranquilo. Aí, revisando, nós fizemos essa outra aqui conceitual, né, sobre a questão das geladeiras, aprendemos como é que funciona uma geladeira, né? Quem diria que hoje iríamos aprender como é que funciona a geladeira? E concluímos com a questão mais robusta, de fato mais difícil, mas que não pode faltar, né? Porque também faz parte da compreensão da natureza, usar ferramentas matemáticas, tá bom? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido, né? Se não aprenderam absolutamente tudo, busquem refazer, e agradeço pela atenção, né, de vocês. Eu vou parar agora a gravação